E aí pessoal, aqui quem tá falando é o Victor com mais um vídeo para vocês de A Teoria de Tudo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os episódios de Doctor Who que pra mim são os melhores, que eu recomendo. Se alguém perguntar qual episódio eu recomendo, vai ser esses. Mas, olha, não é... Eu vou falar dos episódios que eu mais gosto, mas não quer dizer que você possa começar com esses episódios. Alguns você até pode, alguns que eu irei citar, mas outros não dá. Outros é essencial que você saiba da trama da temporada. E antes de começar, eu quero deixar claro, como sempre, que isto é apenas a minha opinião, nada mais do que isso. E você não tem obrigado, calma, você não é obrigado a concordar com ela, apenas em respeitá-la. Chega, vamos pro vídeo. Ficou aí falando que não é aula de ciências. Tá, Vitor, foco. O primeiro episódio que eu vou falar é Blink. Eu já tinha falado desse episódio no vídeo anterior, e esse episódio muito conhecido do Doctor Who é um dos preferidos dos fãs, é um dos mais conhecidos, e ele é muito usado para apresentar as pessoas novas a Doctor Who. Porque se você assistir esse episódio como primeiro, você já vai amar essa série, porque esse episódio é muito bom. E eu já falei um pouquinho sobre a sinopse dele no outro vídeo, mas eu vou falar nesse daqui mesmo, assim. Também. Tá, esse daí episódio é sobre a garota chamada Sally Sparrow, que... esse é o tipo de episódio que tem muito Doctor Who, que é um estilo que o doutor é um coadjuvante, quase não aparece. E esses episódios geralmente são muito bacanas, que aí você consegue ver aos olhos de outra pessoa, o que é... Tá, e aí neste episódio é nos apresentado uma nova espécie de vilão, que são os Weeping Angels, ou como seria aqui em português, Anjos Chorões. Não é uma coisa... Não fica muito bom em traduzido, Anjos Chorões. Weeping Angel é intimidador, dá, assusta. Agora, Anjos Chorões, não tem a mesma entonação, não mesmo. E o que são esses Weeping Angels? Bem, esses Weeping Angels são como se fosse... não são como se fosse, são estátuas. Mas elas apenas são estátuas quando você está olhando para elas. Quando você se vira, olha para um lado ou pisca, aí que está o nome do episódio, blink, pisca, elas se mexem. E se elas tocarem em você, elas se mexem muito rápido. Se elas tocarem em você, elas te mandam de volta do tempo. E este episódio é fenomenal. Neste episódio também é apresentado para nós um termo que vai virar referência dos fãs dos jovens, que ele for falar isso toda hora, que é o termo Wibbly Wobbly Timeline and Stuff. Não, é só Wibbly Wobbly Timeline, que seria... você vai assistir a série e você vai entender. Que são esses paradoxos loucos. Este é um episódio, se você gosta de paradoxos, esse é um episódio que aborda paradoxo de um jeito muito legal. O produtor desse episódio, escritor, que é o Steven Moffat, que eu já falei dele nos vídeos anteriores, ele sabe fazer isso, mexer com paradoxo de uma maneira extraordinária. Os episódios de paradoxo envolvendo ele são incríveis, os paradoxos. Tem muito paradoxo na era Steven Moffat. Muito. Tá. O
outro episódio que eu vou falar também é escrito pelo Steven Moffat. Eu também já falei ele no outro vídeo, que é Silence in the Library. Que neste episódio nós somos apresentados a River Song, que é uma personagem que será muito importante para a série futuramente. E nós também somos apresentados ao vilão do episódio, que são os Vastaderada. Caraca, eu não sei falar isso não. Vastaderada. Vastaderada. Deixa, eu não sei. É uma sombra muito louca. Resume bem, sombra muito louca. Porra. E você sabe que essa River Song, ela fala que tem uma ligação com o doutor, mas você não sabe qual, nem ele sabe na verdade. E você só descobre isso na 6ª temporada. Eu não vou falar qual é, porque eu não vou dar o spoiler. Falar em spoiler é uma frase recorrente é um bordão da River Song. E neste episódio vou mentir não, esse episódio chega até a ser assustador em alguns pontos. O Steven Moffat sabe brincar muito bem com isso, mexer muito bem com isso, que é esses negócios de criar vilões que realmente dão medo. Como é o caso dos dois vilões que eu citei até agora, que é o Whip Angels e Fastaneradas. Caraca, tô pensando em cursinho de inglês, hein? Essa pronúncia tá uma maravilha. E esse episódio é isso. Agora, outro episódio que eu vou citar, o 4º episódio, não, o 3º episódio, é o finale da 5ª temporada, que é The Pandorica is Open, The Big Man. Esse finale é um dos meus favoritos e tem gente que não gosta desse episódio porque ele é bem confuso, bem confuso, mas é por isso que eu gosto dele, por causa desses paradoxos malucos e essas coisas que, caraca, acabei de pensar, eu só tô falando do episódio de Steven Moffat. Eu sou um baba-ovo do Steven Moffat, hein? Não que eu não gosto do Russell T. Davies. Os episódios do Russell T. Davies são incríveis, então os dois eu não tenho preferência, tá? Eu só tô falando dos do Steven Moffat porque os do Steven Moffat se destacam mais, na minha opinião. Este episódio este é um daqueles episódios que eu disse no passado, que esse episódio você tem que saber da semana da temporada, que este episódio vai se linkar com vários outros episódios e vai responder perguntas que você tinha ao longo da temporada. Este é um dos melhores finais de temporada, na minha opinião. Tá, mas sobre o que é o episódio? Eu nem sei explicar sobre o que é o episódio. Na série, na 5ª temporada, você vem tendo, desde o primeiro episódio, vem falando de rachaduras na parede e em vários episódios aparece uma rachadura. Aí neste episódio você descobre o que são as rachaduras e descobre o que elas vão fazer. E aí pro doutor resolver isso, ele tem que fazer um Big Bang. Desculpa pelo spoiler, tá? Eu devia ter avisado antes, hein?
ele causa um Big Bang e ele rebuta o universo. É por isso que muita gente não gosta desse episódio, porque com esse negócio de rebutar o universo, o Moffat faz direto. Essa foi a primeira vez, aí foi legal. Mas na sexta temporada ele faz a mesma coisa. Por isso que eu não gosto do final da sexta temporada. E com isso de... E uma coisa interessante nesse episódio, que esse episódio tem os paradoxos que eu falei do outro episódio. Tipo, um exemplo desse paradoxo. O doutor tá preso na caixa da Pandora, que é a caixa que essa caixa, spoiler, tá? Que essa caixa é para os inimigos do doutor se juntaram, todos os inimigos dele, para prender ele lá dentro. Aí o companion dele na época, um dos companions, que era a Amy e o Rory. O Rory tira ele lá de dentro com a Sonic Screwdriver, que é o aparelho sônico dele que eu já tinha mostrado no outro episódio. Mas ele tira com a Sonic Screwdriver que o doutor deu do futuro para ele. Então ele conseguiu se salvar por causa dele mesmo. Porque se ele não tivesse dado a Sonic Screwdriver pro Rory, ele não teria tirado o doutor lá de dentro. Isso que é um desses paradoxos loucos. E outro episódio que eu vou falar é The Doctor's Wife. Esse episódio não é pelo Steve Moffat, viu? Aí. Este é um episódio que eu já até falei sobre ele no vídeo 12 Doutores, 12 Histórias do livro. Que este episódio é escrito pelo Neil Gaiman, que é um escritor muito famoso de várias HQs como Sandman e várias outras. E neste episódio, a Tarde, que é a máquina do tempo do doutor, ela entra no corpo de uma humana. Por isso que é o nome The Doctor's Wife, porque a esposa do doutor seria como se fosse a Tardes, pois ela está sempre do lado dele em todas as situações. A Tardes é como se fosse a companion máxima do doutor, pois é a única companion, é o único personagem, porque a Tardes tem consciência própria, que junto com o doutor aparece, sempre esteve presente na série. E aí, por isso o Neil Gaiman faz essa alusão à esposa do doutor, a esposa. E este episódio é magnífico, realmente incrível. É da sexta temporada. O último episódio que eu irei falar agora é de todos o meu episódio favorito de Doctor Who da série inteira, que é Heaven Sent, da nona temporada. E neste episódio acabou totalmente minhas dúvidas eu me convenci totalmente de que Capaldi, o Peter Capaldi, é o meu doutor favorito. Que antigamente estava em dúvida entre ele e o David Tennant, mas este episódio acabou com essa dúvida. Porque esse episódio é incrível. É um monólogo praticamente. O Capaldi é o único personagem que aparece realmente nesse episódio. Que ele tá preso em um lugar que ele não sabe qual é. E aí ele faz de tudo pra sair desse lugar, de tudo mesmo. E cara, esse episódio é espetacular. Sério, não tenho palavras pra definir esse episódio. E pessoal, é isso.